depois, fica à vontade. 2 Samuel 9 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Amém? Até aqui. Se você quiser, você pode continuar a sua leitura até o versículo 13, que vai contar um pouquinho sobre a história o final da história de Mefibosete. Então, Mefibosete era herdeiro, príncipe, ele tinha direito ao trono. E nós sabemos que os traumas da primeira infância, elas deixam marcas na nossa vida, até a nossa vida adulta. Eu não sei se vocês conhecem um programa, mas, se eu não me engano, a tradução é livre, seria Quilos Mortais. São pessoas, que ficam em estado avançado de obesidade, chegando até 300 quilos, e elas vão para o especialista, buscar a ajuda de um especialista para ajudar elas a fazer uma redução de peso, enfim, passar por todo o processo de cirurgia. E 90% dos casos são por traumas iniciados na primeira infância, de abuso, violência, droga, separação dos pais. Então, as pessoas encontraram na comida um escape para aquela dor, para aquele sentimento. Tem a história de uma mulher em específico que ela pensou que se ela se alimentasse muito, consumisse muita comida e ficasse grande o suficiente, ela impediria que as pessoas abusassem dela sexualmente. Só que isso não adiantou nada, porque mesmo ela com sobrepeso, a violência ainda acontecia com ela. Então, assim, são muitas histórias tristes de pessoas que, além de ter que superar os seus problemas físicos, de limitação de andar, de ficar acamado, as doenças que vêm do sobrepeso, ainda tinham que lidar com os seus traumas. E você vê, assim, nesse documentário, assim, a dificuldade que eles têm, porque a comida é o escape deles, é a alegria. É uma vida com traumas e que encontraram o escape na comida. Mas muitas pessoas, quando têm algum trauma, elas encontram o escape na bebida, no álcool, na droga, ou até mesmo elas não conseguem. Elas acabam tirando a sua própria vida. Então, é muito importante nós aprendermos a ajudar essas pessoas. É muito importante a gente saber identificar algo na nossa vida que pode surgir, de um trauma, de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, para que a gente possa tratar isso. Seja com um especialista, e Jesus, ele cura todas as coisas, mas muitas vezes tem pessoas que precisam de um recurso de um especialista para conseguir sair desse ciclo de trauma, de pensamentos. Eu tive muitos traumas, eu fui uma pessoa que tive muitos traumas na minha infância. Eu tinha trauma do meu nome, porque eu tenho 5 nomes. Mayra Fabiola Adolfato Jaquete da Silva. Então, para aprender a escrever isso, gente, nossa, quem for ter filho, eu vou dar uma dica para vocês. Coloca 3 no máximo. O bom é que você aprende todas as letras do alfabeto de uma vez só, Você não tem problema para aprender o resto. Ainda mais o meu que tem Y, tem 2 T's, tipo aquela salada mista. Amei. Mas eu tinha muito trauma do meu nome. Eu odiava meu nome. Odiava. Quando fosse para escrever documento, eu não colocava meu último nome, eu abreviava tudo, porque eu tinha
eu não gostava. Porque na minha primeira infância, quando eu comecei a ir para a escola, uma professora falou, nossa, que nome de ladrão de cavalo. Eu falei, meu Deus, esse... Eu nunca mais ouvi essa expressão, confesso para você, mas aquilo me deixou traumatizada. Eu falei, meu nome é muito feio, muito ruim. Então, a partir daquilo, eu comecei a repudiar meu nome. Eu falei, poxa, tanto nome mais fácil, né? Maria, Jaqueline, Flávia, Mayra, Fabíola, no fato, tipo, um trava-línguas. Mas eu aprendi, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. E eu fui algo que Jesus teve que tratar isso em mim. E os traumas também eles têm início na família. Logo que meu pai faleceu, foi uma série de traumas. E eu fiquei muito traumatizada com a morte do meu pai. Muito traumatizada. Porque eu falava, poxa, eu era toda, né? Assim como na história de Mefibosete, ele era herdeiro do príncipe e me achava princesa, né? Porque o sonho do meu pai era ter uma filha menina. E Deus concedeu esse sonho ao meu pai, né? Então, todo mundo que participou da minha primeira infância enquanto meu pai estava vivo, falava que eu era tratada feito uma princesa realmente, entendeu? Meu pai me levava ali. Então, quando meu pai faleceu, a minha vida mudou da água para o vinho drasticamente. Então, não fiquei mais... perdi meu pai. Claro que quando eu era pequena eu não entendia isso. Minha avó falava que eu fiquei na frente do portão. Ah, sabia que o meu pai morreu? Porque não tinha... Quando a gente... Na minha época... Ai, meu Deus. Na minha época, quando você falava que alguém morria, tipo, não tinha esse senso de entender. Hoje as crianças já sabem, né? Por causa do acesso à tecnologia, tudo. A gente não tinha esse costume. Então, eu não entendia. Mas depois, né, no outro dia que a ficha caiu, com o passar dos dias. A minha mãe, ela seguiu uma outra, fez as escolhas dela. Então, eu estava sem meu pai, sem minha mãe, né? Minha avó, graças a Deus, né, me deu toda a atenção ali que precisava. Mas eram muitas pessoas, né? Então, eu me senti assim, órfã. Eu me senti muito órfã, assim. E era um sentimento que eu tinha que lidar sozinha. Né? Eu tive que aprender a lidar sozinha. Tinha mais o meu irmão, que era menor. Então, a gente vai, sabe, a gente vai crescendo e vai sufocando as coisas. E com o passar dos anos, outros traumas vieram, mas eu agradeço a Deus, né, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter nascido num lar onde a minha avó teve a estrutura de me direcionar na palavra de Deus. Né? E eu entendo hoje que todas as coisas que eu passei na minha vida, na minha criação, né, as situações adversas me tornaram a pessoa que sou hoje, e eu entendo que tudo que eu passei serve para ajudar outras pessoas. No início do discipulado, quando eu não entendia, eu falava, nossa, eu falo isso, a pessoa fala que já passou, eu falo isso, a pessoa, tipo, nossa, né? É porque você vai no discipulado e geralmente as histórias são parecidas. É muito jesuicidência, né, como a gente fala. Quando Deus direciona alguém para você fazer discipulado e você começa a compartilhar algo e a pessoa, nossa, já passei por algo parecido com isso, então eu vou te direcionar dessa forma. E eu falava, a pessoa sabe de tudo, né? Eu sabe tudo, mas eu não tinha esse entendimento que, como diz em Isaías, que as nossas feridas elas têm poder para curar outras pessoas, que as nossos traumas curados em Cristo, elas podem ajudar outras pessoas, podem direcionar as pessoas e levar esse caminho de cura. Então, hoje eu agradeço a Deus. Mesmo no momento a gente não entende, né? A gente chora, a gente descabela, a gente pensa em morrer, como eu pensava muitas vezes, em tirar minha própria vida. Principalmente naquela época de adolescência, né? Onde tudo é difícil. Aí tinha aquela época, aquela moda emo. Meu Deus, gente. Esses dias eu estava mexendo umas fotos lá. Misericórdia, ainda bem que eu passei dessa. Mas a gente ficava mais melancólico, mais triste, a gente não vê esperança, a gente não vê perspectiva de um futuro, principalmente na adolescência, né? A idade de jovem que está se descobrindo em muitas coisas. Então, eu quero dizer para você, jovem, essa fase vai passar, você precisa ter o seu alicerce em Cristo, você precisa andar com pessoas que te ajudem a sair dessa situação. Então, o primeiro trauma que eu quero comentar sobre a vida de Mefibosete foi o trauma familiar, como eu falei da minha própria experiência, né? Que ele perdeu o avô e o pai saíram para a guerra, e no mesmo dia ele perdeu o avô, né? O pai. E isso para ele, para Mefibosete, foi um trauma, né? Porque toda a perspectiva de um futuro para ele mudou da água para o vinho, porque ele era para ser o herdeiro, e de repente os pais dele, a referência que ele tinha de como se tornar um príncipe, um rei, tinha morrido. Né, tinha morrido na guerra. E ele ficou órfão. E eu listei aqui alguns tipos de trauma também. Às vezes não pode ser a morte, mas pode ser a rejeição, o abandono.
Além do trauma da morte do meu pai, eu me sentia muito rejeitada pelas coisas que aconteceram antes. De ouvir frases assim: ah, se morrer um a menos, quando a gente adoecia. Então, isso eu me sentia órfã, me sentia abandonada, me sentia rejeitada. E muitas vezes eu falava: Senhor, por que o Senhor me colocou no mundo? Muitas vezes a gente, no momento de dor, no momento de dificuldade, eu tenho certeza que alguns jovens já pensaram, ou passam, ou pensam dessa forma: por que eu estou aqui? Mas eu quero dizer que você e eu, nós que estamos aqui, você que está em casa, a gente não é obra do acaso. Porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já pensava em nós. A palavra de Deus diz que antes de eu ser uma forma, antes da minha mãe me conceber, de meu pai e minha mãe coabitarem, como diz a Bíblia, o Senhor já me conhecia e Ele já tinha um propósito para mim e para a sua vida. Amém? O trauma físico, depois do trauma familiar, né, que o Mefibosete sofreu do abandono e da orfandade, ele sofreu um trauma físico. Porque como os pais tinham morrido, o avô tinha morrido na guerra, ele não podia ficar onde ele estava, no palácio dele, porque também iam atrás dele. Então ele teria que fugir. Então nessa fuga, né, a babá dele, na intenção de ajudar, de socorrer, né, ele acabou caindo da carroça e quebrou as 2 pernas. Então ele ficou aleijado. Então, além daquele momento dele, né, receber essa notícia de uma maneira muito brusca, ele perdeu a habilidade, né, de se locomover. E eu imagino assim a cena, Mefibosete sendo carregado pela sua babá, fugindo da sua casa, da sua estrutura, da onde ele tinha crescido, nascido, órfão. Eu imagino que a babá, no momento que ele estava fugindo, até para ninguém saber para onde ele estava indo, devia ter colocado a mão na boca dele, porque eu nunca quebrei assim um membro, mas eu imagino que deve doer muito. Você quebrar uma perna, um braço, mas imagina você quebrar suas 2 pernas. Uma criança ela vai chorar, né? Uma criança mal se rala, já abre a boca e chorar, não é verdade, gente? Já, porque dói, né, aquele ferimento. Então eu imagino a babá de repente tampando a boca dele para ele não, né, para ele não chorar, para ninguém vir atrás deles, porque eles estavam fugindo. E isso foi um trauma na vida de Mefibosete também. E geralmente todos os príncipes, eles tinham que ir à guerra. Então você imagina Mefibosete pensando no futuro dele: poxa, agora eu sou aleijado e eu não posso nem ir para a guerra mais, eu não posso nem fazer justiça, né, com as minhas próprias mãos, pelos meus pais, pelo meu avô. Então acredito que ele ficou muito frustrado à medida que o tempo passava, que ele ia entendendo o que tinha acontecendo com ele. E muitas vezes nossos traumas físicos, né, também nos colocam um bloqueio. Na minha família, eu sou a mais bronzeada. Eu sou a mais bronzeada. Deus me deu essa cor maravilhosa, mas quando eu era criança, eu não aceitava. Porque a única referência era o meu pai, né? Então, ele tinha falecido e todo mundo branquelo, né? Nada contra, mas todo mundo, né? E eu falava: eu quero ser branca também, gente. Eu quero ser branca também. E teve um episódio em que a gente foi em algum lugar e o meu tio falou: passa esse creme aqui, fica ali que vocês vão ficar branco. E a gente acreditou que a gente ia ficar branco, tipo Michael Jackson, assim. Mas a gente era criança, tipo eu e meu irmão, né? A gente tá ficando branco, mas na verdade era o hidratante que ele tinha dado pra gente. E a gente não se aceitava, não aceitava o cabelo, não aceitava a cor, a gente queria mudar nosso nariz, a gente queria mudar nossa boca. Gente, a minha avó foi muito guerreira, porque ela teve que lidar sem saber... Teve que lidar com todas essas coisas que vinham, com todos esses traumas que vieram depois da morte do meu pai, e nos ajudar a entender que aquilo, né, tipo, que a gente era bonito, da forma que a gente era, que, né, o fato de a gente ser diferente não quer dizer que a gente seja menos feio ou algo assim. Gente, foi muito difícil para minha avó mesmo. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai entendendo, a gente vai se aceitando. E para mim isso era um trauma. Era um bloqueio que eu tinha, não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu achava que, sabe, eu tinha que ter algo ou ser diferente em algo para me destacar. Não... E esses traumas, desses bloqueios, a gente precisa tratar dessas coisas, porque a gente se torna adulto frustrados quando nós não tratamos essas coisas, quando nós não somos curados dessas coisas, quando nós não buscamos ajuda. O terceiro trauma foi o trauma emocional que Mefibosete sofreu.
As dores físicas, o trauma da família, ele trouxe uma profunda tristeza a ponto dele se dominar como um cão morto. E segundo a cultura, né, um dos tratamentos mais inferiores que as pessoas, né, podiam se referir ou podiam proferir para outras pessoas é de tratá-la como um cão, ou cabeça de cão, como se fosse um palavrão naquela época. Então ele se autodenominou como um cão morto. E muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias, olhamos para os nossos traumas, para tudo aquilo que aconteceu, e nos sentimos assim, como um cão morto. Além de cão, né, que já era uma coisa ruim, um morto. O que você faz com um cachorro morto? Você chuta, você joga para o lado, você vira a cara, você rejeita. Então Mefibosete estava tão traumatizado emocionalmente que ele se denominava como um cão morto. E quais adjetivos nós temos dados a nós com os nossos traumas? Eu me achava rejeitada, feia, órfã. Eu me sentia indigna, diferente. Porque os traumas, eles têm o poder de nos derrubar. Os traumas, eles têm o poder de nos entristecer, de nos colocar em depressão. E como Mefibosete, ele estava traumatizado, ele só se via dessa maneira. Como um cão morto, esquecido. Como você tem falado a seu respeito? A Bíblia diz que Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Como você tem falado sobre você? O que os teus traumas têm feito você falar a seu respeito? O que os seus erros, as suas vaciladas? O quarto trauma é o trauma social. Por conta do trauma físico familiar, Mefibosete é levado a um lugar chamado Lodebar, sem pasto, lugar do esquecimento. E foi nesse cenário que ele ficou durante 20 anos. Os traumas, eles fazem com que a gente se anule. Né? Os traumas, feridas, as nossas dores. E ele ficou 20 anos naquele lugar, um lugar de esquecimento. Um lugar onde ele se denominava como um cão morto, um lugar onde só pessoas que tinham problemas de saúde, cegos, leprosos, um lugar sem pasto, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, sem perspectiva. A ferida emocional, ela tem esse poder de nos levar nesse lugar sem perspectiva de um futuro. Aleluia, Jesus. Que nessa noite você possa entender que esse lugar não é o seu lugar. Que nessa noite você possa entender que o Senhor Jesus, ele morreu por nós. E ele levou sobre si todas as nossas feridas. Não foi parte, foi todas as dores, todos os traumas, todas as feridas. Tudo ele levou sobre si, por mim e por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Não para você se anular, não para você ficar num lugar de esquecimento, não para que você venha se menosprezar pelas circunstâncias e coisas que aconteceram nessa sua vida. O quinto trauma é o trauma espiritual. Diante da situação de trauma, ele tinha uma mentalidade de escravo. E ele perdeu a posição de príncipe, todos os bens da sua família, passando a ser escravo dos seus traumas. Muitas vezes nós nos tornamos escravos dos nossos traumas. Eu tive um sonho esses dias muito estranho, assim. E muitas vezes a gente se vitimiza, né? Ah, eu sou coitadinha, eu sou traumatizado, eu tenho esse problema. Fica voltando para este lugar. Eu entendo que quem está ferido só consegue ver a ferida. Se você machuca no lugar, você até quando dói, você até para tomar banho, você cuida para você, né, lavar, para você não bater. Você tem aquele cuidado quando você está machucado fisicamente. E eu entendo que quando a gente está também machucado espiritualmente, né, quando a gente está traumatizado, quando a gente está fragilizado em alguma situação, a gente não vira a pessoa, a gente vira o trauma, a gente vira a situação que nos traumatizou. E a gente se vitimiza, a gente acaba se vitimizando por conta disso. Ah, eu sou isso, eu sou... como é que é a palavra? Quando a pessoa não tem sorte, eu sou um azarado. Só acontece isso comigo, só acontece isso comigo. Ah, porque eu sou assim mesmo, sei porque eu nasci. A gente fica preso num trauma, a gente fica preso nesse lugar, né?
E ele se sentia um escravo. E muitas vezes nós somos escravos dos nossos traumas. Durante muito tempo eu fui escrava do meu trauma. Eu fui escrava dessa situação. Eu falava, não, a minha vida vai ser isso mesmo, é só ladeira abaixo, nada de bom vai acontecer. E eu ficava naquele círculo. As coisas boas, eu não conseguia celebrar o dia, eu não conseguia celebrar as coisas boas, porque eu achava que a minha vida era o meu trauma. Eu achava que as coisas ruins iam acontecer sempre. E esses dias eu tive um sonho de algo que eu estava falando com o Senhor. E um sonho muito doido, gente. Não sei se vocês vão entender, mas eu era uma pessoa que só que não era esse, como se não fosse esse século. Sabe aquele século que as mulheres usavam luvinha na mão, guarda-chuvinha para andar na rua? Eu estava nisso, e sapato, nessa época, diferente, era novidade para as mulheres. Olha só, gente, que loucura. E aí, eu estava numa loja, e de repente, estava todo mundo colocando sapato. Nossa, olha que sapato lindo! E super feliz, porque eu estava vestindo vários sapatos. Né? Mulher entende, porque ama sapato, mas um sonho totalmente sem lógica, assim. E tinha outras mulheres do meu lado, com um padrão diferente do meu, vestidas de maneira parecidas, mas diferentes, mais elegantes, mais arrumadas. E eu estava feliz. Eu até que estava feliz. Só que quando essas mulheres levantaram, a vendedora falou, então, qual que você gostou? Nossa, todos ficaram muito lindos em você, serviu todos, você viu, todo mundo amou. Não, mas não ficou nada bom em mim. Olha, não serve nada. E nisso eu acordei. Eu falei, nossa, que sonho louco, né? Mas aí, né, falei com Deus de manhã, fui trabalhar, e o Senhor foi revelando aquilo durante o dia para mim. Muitas vezes a gente está tão acostumado a se ver de uma maneira tão negativa que a gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós olhamos só para as coisas ruins, nós só nos sentimos tão menosprezada, nós nos sentimos tão diferente, que quando as coisas começam a acontecer à nossa volta, quando Deus começa a encaixar as coisas, quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a colocar defeito e falar, não, tá tudo errado isso. Com todo mundo foi tudo legal, mas comigo não vai dar certo. E é um sonho tão simples, talvez para você não faça sentido, mas para mim fez muito sentido. E eu agradeci a Deus, porque nas pequenas coisas, né, Jesus tinha o costume de falar por parábolas, né? E eu entendo assim que o Senhor tem uma forma muito diferente, diferenciada de falar. E eu falei, nossa Deus, mas sapato podia ser algo mais específico, né? A gente reclama, mas eu agradeci a Deus porque eu entendi aquilo que o Senhor estava falando comigo. Muitas vezes a gente fica só vendo os defeitos. E a gente não consegue abrir os olhos para as coisas que Deus está fazendo ao nosso redor. Para as coisas que Deus está movimentando ao nosso redor. Nos detalhes que Deus está fazendo encaixar à nossa volta. Porque a gente vira o nosso trauma espiritual. A gente vira escravo e refém daquilo que nos feriu. A gente vira escravo e refém daquilo que nos traumatizou. Mas o Senhor, Ele quer trazer cura para nós. O Senhor quer trazer cura para nossas vidas. Porque das nossas feridas tem poder para salvar outras pessoas. Nas áreas, hoje eu vejo com algumas discípulas que nas áreas que eu mais sofri, o Senhor coloca as pessoas certas para eu direcionar. Nas áreas que eu mais tive dificuldade, eu escuto muitas vezes, e eu virei aquela discipuladora que fala, nossa, já aconteceu isso comigo? Eu falei, ai Senhor, eu virei que eu mais temia, sabe tudo. Mas não é questão de sabe tudo, mas eu entendo que as coisas que eu passei têm um propósito. As coisas que nós passamos têm um propósito. Eu e você, nós fomos colocados aqui por acaso do destino. Nós temos um propósito. E o Senhor usa todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam. Ele não disse só as coisas boas, só as coisas legais, só os passeios legais, só as pessoas legais que ficam no nosso caminho, os relacionamentos, as igrejas. Não é só as coisas boas. Todas as coisas, todos os detalhes, até aquele que nos ferem, todas elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer nos curar profundamente dos nossos traumas. Ele quer curar você que está sofrendo de depressão, que está traumatizado com algo, que não consegue sair de um círculo de dor, que você virou a ferida, você não é mais a pessoa. Você virou essa dor, esse trauma que aconteceu no seu passado. E o Senhor Jesus está dizendo que você não é isso, você é amado, você é herdeiro, você é filho. Assim como aconteceu com Mefibosete, que Davi se lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. E ele disse, há alguém que eu possa usar de misericórdia através do Senhor Jesus. Porque Davi entendia, porque ele também era um esquecido. Porque quando o profeta foi ungir
os filhos lá para rei, o próprio pai não se lembrou dele. Trouxe os bonitão, os ruivo, alto, musculoso, que toma whey, faz academia, mas o cuidador de ovelha, o que fica lá cuidando do pasto, nem o pai se lembrou. E Davi sabia exatamente o que Mefibosete estava sentindo naquele lugar. Talvez ele não soubesse que existia um filho, mas ele se lembrou, tem alguém para que eu possa fazer a mesma coisa que Deus fez comigo e usar de misericórdia para a vida dele? Porque Davi sabia o que era ser esquecido. Davi sabia o que era ser rejeitado, abandonado de repente. E nessa noite o Senhor está falando, eu preciso que você se cure, que você seja liberto, que você seja limpo, transformado, para que você ajude outras pessoas. Porque as pessoas estão sedentas, as pessoas precisam de cura. Se você fala com as pessoas, você vê que elas estão necessitadas de amor. Estão necessitadas de pessoas curadas que possam levar esperança, levar paz. As pessoas estão carentes emocionalmente. E não digo somente de relacionamento, mas de preenchimento de algo que só Deus pode fazer. Que só Deus pode preencher. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. As profecias estão se cumprindo em todos os lugares. E não tem mais tempo da gente ficar se vimitizando. A gente tem que buscar a Cristo e ser curado para que a gente possa levar cura às outras pessoas. Para que esse fogo ele possa não arder somente em nós, mas em todas as pessoas. Para que o Senhor ele venha voltar e buscar uma igreja e não deixar os seus filhos, porque o desejo do Pai é ter todos os filhos juntamente com Ele. Mas nós não precisamos nos colocar nessa posição e usar de misericórdia na vida do outro. De repente você está aqui hoje e você, não, eu estou susse, Fábio, já passei por vários encontros, todo dia Deus me cura de algo, amém, continue assim. Mas você precisa levar então esse remédio para outras pessoas. Nós precisamos levar esse remédio para outras pessoas. Nós precisamos levar essa misericórdia do Senhor, levar esse amor e falar, tem jeito para você porque teve jeito para mim. Tem jeito para você porque teve jeito. Porque o Senhor te ama. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, é curar as pessoas. E se você está aqui hoje e precisa de cura, eu quero dizer que o médico dos médicos, ele está aqui. Quero dizer que ele pode te curar de todos os traumas que você sofreu. Talvez os seus traumas sejam muito piores do que o meu. Ainda há outros que o Senhor curou. De violência, abuso. De muitas formas o Senhor me curou. Eu era tão traumatizada que eu não conseguia expressar. Então, o trauma ele aparecia na pele, através de feridas. De repente, você tem tantos traumas que você não consegue colocar para fora e está agredindo o seu corpo. Nós sabemos que o câncer é a falta de perdão. Não posso dizer em todos os casos, mas a maioria dos casos há uma raiz, há uma maldição que precisa ser quebrada. De repente, você está aqui e você não liberou perdão para o seu pai, para um parente, para um amigo. Você não se perdoou de algo que você fez. E o Senhor está dizendo, eu te perdoo. E você fala, não, mas eu não consigo me perdoar. Você está nesse lugar sem vida, sem perspectiva. Mas o Senhor está dizendo hoje, eu quero agir de misericórdia com a sua vida mais uma vez. Mais uma vez, hoje é um tempo de você se curar. Se livrar dessa ferida, desse trauma. Porque eu quero te dar um futuro de paz e não de mal. Eu quero te tirar desse lugar de esquecimento para dar uma perspectiva, um futuro. Eu quero que você viva o propósito pelo qual você foi destinado nessa terra. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Jeremias 1,5 diz que antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Isaías 53, 4, ele levou sobre si o seu fardo. O seu fardo está pesado, está difícil de lidar com os seus traumas, com as suas dores. Ele levou sobre si todas essas coisas. Você tem livre acesso para falar com o seu pai e ser curado. De repente um discipulador. Mas eu quero dizer para você que você precisa ser curado, porque uma ferida mal curada, ela infecciona. Uma ferida mal curada, ela infecciona. Ela traz mais problemas. Então você precisa ser curado, você precisa deixar aos pés da cruz tudo aquilo que tem tirado a sua perspectiva de vida, de futuro. Você é agente de transformação na vida de outras pessoas. Em Isaías 43, 4.
que fala que as nossas feridas, elas têm poder de curar outras pessoas. Que das nossas feridas sai um remédio para curar outras pessoas.